Olá, meus irmãos, mais uma vez. Nós queremos trazer o recado de Deus essa noite para a minha vida e para a sua vida. Nós fomos edificados por essa palavra e queremos falar para você que há esperança. Queremos dizer para você que na angústia eu e você podemos vencer. Nós vivemos tempos difíceis, angustiosos, porém nós somos mais que vencedores, porque nós cremos naquele que pode e faz todas as coisas. Eu queria trazer o recado de Deus nessa noite para a sua vida, para nossas vidas, em nome de Jesus. E o tema de hoje é vencendo as angústias da vida. Vencendo as angústias da vida. Eu queria que você abrisse no Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, louva a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida dos irmãos, pela sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Por enquanto eu vou usar um versículo e logo nós iremos também trazer outros textos dentro do assunto, ok? Vencendo as angústias da vida. Diz assim o versículo 15 do Salmo 50, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu vou ler novamente: invoca-me no dia da angústia, e eu te louvarei, e tu glorificarás, e tu me glorificarás. Que bênção! Vamos orar mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz em nossas vidas. Obrigado pelo momento de louvor. Obrigado a todos que participam, ó Deus, que o Senhor alcance os corações, não pela minha palavra, mas pela palavra poderosa do Senhor, que ela pode transformar vidas, e nesse momento transforme os nossos corações, mude a nossa vida a partir de hoje, mais ainda, para confiar e descansarmos no Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem aqui nunca passou por angústias? Eu creio que muitos agora nesse momento estar passando por conflitos, vales, o vale da angústia, por momentos complicados, por momentos difíceis. E eu creio que infelizmente talvez ainda podemos passar por certas aflições, podemos passar por certas angústias. E o dicionário define a angústia como estreiteza, aflição, brevidade e aperto. A palavra angústia, ela vem do latim angere, que significa estreito, comprimido, curto, rápido. Aí vem a palavra a ser associada à sensação de aperto no peito, aquele aperto que você sente, aquela angústia, aquela tristeza. E o que nos mostra esses momentos de apreensão, acompanhado, com esse choro, ou com choro e tristeza. Embora seja desagradável, infelizmente, a angústia, nós devemos também lembrar de que, de acordo com a própria etimologia, a angústia é algo curto e passageiro. Naquilo que nós lemos aqui, qual o seu significado? Portanto, é preciso ter fé e perseverar, ter perseverança. Eu sei que talvez financeiro, você deve estar passando uma angústia grande. Há pessoas que nesse momento não tem nem dinheiro direito para comprar o medicamento. Há pessoas talvez não tem nem dinheiro nem para comprar o seu alimento necessário. Eu sei que está na vida espiritual também você está passando por angústias, desertos.
Se você pode estar sendo provado, e muitas vezes você também no seu lar deve estar passando por muitas angústias. Angústia com o filho, angústia no casamento, angústia no emprego ou falta do emprego, angústia ali na vida também da saúde. Vivemos, às vezes nós passamos por esses vales, o vale da angústia. Mas eu quero falar para você que nessa noite Deus pode mudar isso. Deus pode te mostrar como você passar por esses momentos difíceis através da sua palavra. Então nós queremos trazer em três pontos, a maneira que nós podemos vencer no dia da angústia ou as angústias da vida. Eu gostaria de te mostrar em primeiro lugar, dentro do versículo que nós lemos, que a angústia é uma realidade. A angústia é uma realidade. Não tem como nós, mortais, pecadores, que fomos mesmo regenerados, transformados por Jesus, pela graça de Jesus, a realidade que é a angústia vai continuar a existindo em nossas vidas. Talvez alguns vão passar por mais angústia, outros menos. Não é que você é menos amado, é que vai depender também de como você vai lidar com essa situação. Então a primeira parte está na parte do versículo que nós lemos, no versículo 15. Ele diz assim: no dia da angústia, ou invoca-me no dia da angústia. No dia da angústia. Então nós devemos entender que Deus, Ele reconhece que existe dia de angústia na nossa vida, um período de tristeza, uma preocupação, um abatimento. Às vezes vem essa tristeza em nossas vidas, às vezes você fica quietinho no seu quarto, quietinho no seu lugar, querendo que ninguém mexa com você. Às vezes você passa por essa preocupação, um abatimento de algo que está acontecendo ou vai acontecer, e que você de repente você fica com aquela tristeza. Mas eu quero dizer que dentro, nesse dia da angústia, invocar significa chamar Deus para dentro de nós. É importante que você entenda, invocar Deus para dentro de nós. Não é simplesmente evocar, é como se diz, ai meu Deus, oh grande Deus, mas simplesmente não é assim. Mas invocar significa chamar Deus para dentro de mim, de você, da sua vida, realmente com fé. Por isso no grego, no Novo Testamento, significa, é a palavra epikaliomai, que significa chamar alguém pelo nome ou recorrer a alguém. Já no Antigo Testamento, no hebraico, tem o sentido de chamar o nome de alguém adivelmente, bradar ou gritar pelo nome de alguém. Esse alguém nós sabemos que nós podemos bradar, gritar, clamar, pedir socorro a Deus, a Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas. Então, desde que entrou o pecado na vida do homem, a angústia é e será, infelizmente, uma realidade. E o salmista, ele sabia muito bem. Não tem só esse versículo, tem vários versículos que falam sobre a angústia. E entender, você precisa entender que a angústia é uma realidade. Você não precisa viver com ela, porque ela é passageira, ela tem seu tempo. E outra coisa, as angústias da vida, ela não vai seguir você quando você partir desse mundo para estar com Deus ou quando Jesus voltar. As angústias, os vales, a tristeza, o choro e tudo aquilo que ocorre de ruim na nossa vida não vai seguir a gente. Ela não entra ali no caixão, ela fica, morre aqui, e lá no céu nós teremos uma vida plena de alegria, sem angústia, sem tristeza, sem abatimento, sem preocupações. Oh, glória a Deus, amém? Então, quando nós invocamos Deus, estamos atraindo o Senhor para nós, nós estamos
buscando a sua atenção, e nós queremos seu livramento, queremos a força que vem do Senhor para nos fortalecer nesse momento difícil de pandemia, de estar dentro de casa, nessa quarentena e nessas lutas que nós temos passado. Às vezes sentimos sozinhos, sentimos ali angustiados. Parece que não tem ninguém para nos ajudar, parece que ninguém nos ouve o nosso clamor, a nossa tristeza. Então Deus sabe e conhece muito bem a sua aflição. Por isso no Salmo 31, versículo 7, o salmista diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias. Olha aí o que o salmista diz: Deus, o Senhor conhece as minhas angústias de minha alma. Oh, meu querido, Deus conhece a sua angústia, Deus conhece a minha angústia. Agora, como nós lidamos com isso na fé? Como nós lidamos com essas angústias? Por isso também há no Salmo 34, Salmos 34, versículo 19, a Bíblia também ela traz essa palavra, mas que Deus está conosco. Olha só, muitas são as aflições, está dizendo aí, muitas são as aflições do justo. Então, querendo ou não, nós passamos por angústias. Muitas são as aflições do justo, mas, lembra do mas, o mas positivo, o mas abençoado, mas o Senhor de todas o livra. Mas peraí, você não disse que nós passaremos por aflições? Sim, mas esse livrar é dizer, Deus fala assim: deixa eu pegar aqui na sua mão, deixa eu te dar um abraço, eu posso até te carregar, mas eu vou passar junto com você nessa aflição. Dependência, clamor, chamar Deus para dentro de nós. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor está com você. Não são os governantes que estão conosco, não. Nossos parentes são importantes, nossos irmãos também muito importantes, mas quem realmente está com você na hora da angústia é aquele Deus que tudo pode, que não faz acepção, que está pronto a te ouvir. Muitas são as aflições na sua vida do justo, mas o Senhor ajuda a gente a passar. Agora, interessante que a angústia é tanto uma realidade que nós podemos ver que o próprio Jesus passou por isso lá no Getsêmani, antes de ser crucificado. Lá em Mateus 26, versículo 37 e 38, ele está dizendo: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha aí, o próprio Jesus, o que ele está passando ali no Getsêmani. Ele leva 3 discípulos para orar com ele, naquela angústia, antes de ser crucificado. Ele vai para o Getsêmani e ali começa a buscar a presença do Pai. E ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aí o versículo 38 diz: então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Meus irmãos, o próprio Jesus passou por essas angústias, aflições. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós passaremos por isso. Mas Jesus também buscou a presença do Pai na hora da angústia. Ele foi orar, ele foi buscar a presença daquele que pode todas as coisas. Meu querido, Jesus estava tão angustiado que ele estava suando gotas de sangue, enquanto dizia que a minha alma estava triste até a morte.
Jesus estava fugindo da crucificação, Jesus estava com medo dos homens. Não, não é nada disso. Jesus não estava com medo de nada, apenas ele queria a presença do Pai naquele momento, mas ele não queria fazer a sua vontade, ele queria fazer a vontade do Pai. Por isso, às vezes, há angústias que Deus vai estar te mostrando algo, ou quer te mostrar algo, para que você veja ainda mais que Ele te ama. E outra coisa, meu querido, Jesus, ele não entrou em nenhum outro local e nem entrou mesmo em alguma bebida, alguma coisa. Eu vou me matar, eu vou beber aqui para esquecer. Não, Jesus não entrou e nem pensou isso, claramente que não. Jesus, ele foi para buscar a presença do Pai. Por isso que a angústia intensa que Jesus estava sofrendo era porque em poucas horas ele beberia o cálice da ira de Deus, que era para cair sobre nós, mas ele se fez carne. Ele foi até a cruz como cordeiro para tirar o nosso pecado. Então Jesus foi ferido. Jesus foi ferido por causa de nós, do nosso pecado. Somos pecadores. Por isso que Jesus veio para resgatar, transformar das angústias do pecado a nossa vida, a nossa condenação. E muitas vezes nós ferimos Jesus como nós ferimos Jesus? Nós ferimos com o nosso orgulho. Às vezes nós já ferimos com o nosso pecado, Deus e Jesus. Nós ferimos. Mas ainda muitas vezes nós ferimos com o nosso orgulho de não reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. Muitas vezes ferimos Jesus, ferimos a Deus, porque nos damos ouvido, não recorremos a Ele. Meus irmãos, se você soubesse tanto que Deus te ama, e Ele te deseja, e Ele quer te ajudar nas horas difíceis. Por isso, meus queridos, não era por causa do medo dos homens ou tormentas físicas da cruz, mas sim contra o pecado nosso, da humanidade, meu e seu. É na hora da angústia, às vezes, que você se sentirá sozinho, como Jesus. Os 3 discípulos que ele levou ficou ali cansados, dormindo, e não foram vigiar com ele. Não oraram com ele, não buscaram a presença do Pai com ele. E os 3 discípulos em dormir em vez de orar, fazer companhia, e Jesus sentia sozinho. Aí vem aquela angústia. Às vezes você vai sentir assim, às vezes vai vir tristeza, você parece que não tem ninguém te ouvindo, nem Deus parece que está me ouvindo, parece que Deus tapou seus ouvidos, ou parece que não existe Deus. Cadê o Senhor nesses momentos, Deus? Às vezes questionamos, mas lembra-se, a angústia, ela tem um tempo, ela passa. Meu querido, mas não esqueça que a angústia, apesar que ela é uma realidade, ela também tem o seu tempo. E Deus tem visto a sua aflição, lembra disso? No Salmo 31, versículo 7, diz assim: pois tu tens visto a minha aflição, pois tu tens visto a minha aflição. Deus tem visto a sua aflição, assim como o salmista está dizendo, pois tu tens visto a minha aflição, a angústia. Por isso a angústia é tanto uma realidade em nós, que também até o outro exemplo, além do salmista, nós temos o apóstolo Paulo, que passou também, que ele expressa lá na palavra do Senhor, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem separar do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Olha aí. Ou perseguição? Quem separará do amor de Deus? As angústias vai separar você do amor de Deus? Não pode. Deus não deixa te amar por causa dessa aflição. Agora talvez você pode deixar e não recorrer a Deus ou virar as costas para Deus. Mas é preciso permanecer. Lembra de Jó?
Lembra de Jó, que também passou por esse vale, o vale da angústia? Em vários outros exemplos nós temos na Bíblia. E Jó jamais deixou de permanecer fiel ao seu Deus, ao nosso Deus. Ele permaneceu fiel no vale da angústia. Hoje, a angústia pode estar relacionada também a doenças, pode estar relacionada a dívidas que nós passamos, desemprego, conflitos familiares dentro do lar, perseguições, injustiças, perda dos entes queridos e situações parecidas, enfermidades. Tudo isso pode trazer angústia para a nossa vida. Mas não esqueça que isso tem um tempo. Agora está dor, você talvez está sentindo dor, por dentro você está remoendo, talvez por dentro está aquela tristeza, aquela angústia, mas lembra de uma coisa: Deus não deixa você passar sozinho, mas Ele precisa clamar e saber que a angústia é uma realidade. Invoca-me no dia da angústia. Segundo ponto, para vencermos as angústias da vida, invocar a Deus é uma necessidade. A angústia, primeiro, é uma realidade, mas segundo, invocar a Deus é uma necessidade no dia da angústia. Ainda dentro do versículo 15 do Salmo 50, invoca-me, está a frase: invoca-me, invoca-me. O Senhor está dizendo que quando o dia da angústia chegar, nós devemos o quê? Invocá-lo. Invocá-lo. Gritar por socorro. Lembra do cego Bartimeu em Marcos 10, 4, 6? Ele chamou, ele gritou, ele clamou por Jesus. Ele sabia que podia ser liberto da sua angústia da cegueira. E ele então, passando por tudo isso, ele clama pelo nome de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Irmão, nós somos miseráveis, nós precisamos da misericórdia de Deus. Entenda isso, somos pequenos, nós precisamos desse Deus grande que cuida e deseja e ama nós. Clamar pelo nome de Jesus é a certeza de que Ele nos ouvirá. É por isso que a angústia parece ser até uma cadeia, que nós estamos ali presos. Mas você não precisa ficar dentro dela. Você pode sair dessa cadeia, da sua caverna. Tem uma solução. A sua e a minha saída está na ação de confiar em Deus e invocá-lo. É interessante que lá em Jonas, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: na minha angústia, quando ele estava dentro do peixe, na barriga do peixe, nas entranhas, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e Tu ouviste a minha voz. Oh, glória! Amém? Sabe o que isso é interessante? Que Jonas também é um de nós, é um ser humano. Desobedeceu a Deus, deveria ir para um lugar e foi para outro. Deus o manda para ir para Nínive, mas ele quer ir para Tarsis. Às vezes a nossa angústia vai ser grande porque nós talvez porque nós buscamos, fazemos igual Jonas. Nós estamos ainda em certos navios que não deveríamos estar, em certos barcos que não deveríamos estar, comprando passagem para fugir de Deus ou para desejar e fazer a nossa vontade. E muitas vezes as angústias do pecado, ela vem afligindo a nossa vida. Por quê? Porque não reconhecemos Deus na nossa vida. Estou nem aí para Deus. Ou vou buscar a Deus quando eu estiver bem ruim. Jonas gasta dinheiro,
dá prejuízo, faz os outros perder a carga por causa do pecado, a sua desobediência, não confiou em Deus. Mas mesmo assim, depois de 3 dias, falou: não tem jeito mais não. Eu sozinho não consigo, eu preciso buscar a presença desse Deus, eu preciso gritar para Ele, eu preciso clamar a esse Deus, e Ele vai me ouvir, lento desse abismo que eu estou, e Ele clama, e Deus ouve, e Deus faz o peixe jogá-lo para fora, mesmo desobediente. Deus nos perdoa quando nós clamamos, quando nós reconhecemos. Então Jonas, após a sua desobediência, saiu da cadeia da angústia, no ventre daquele peixe, clamou, invocou em oração, em nome do Senhor, reconhecendo o Deus do livramento e da libertação. Lembra do povo de Israel? 400 anos ali, clamaram, começaram a angustiar-se, buscar e clamar a Deus: tira-nos aqui desse Egito, nós estamos presos, estamos cativos aqui, nós padecemos aqui, Deus me livra, nos tira daqui. O Senhor nos liberta, irmão, do nosso cativeiro, do Egito, do pecado. Por isso, a saída das nossas angústias, ela está em Deus, não está no governo, não está nos governantes desse mundo, não está nos homens deste mundo. Lembra disso? No Salmo 4:1, temos uma oração de Davi, que ele diz assim, que confia em Deus no dia da angústia. Ele diz assim: responda-me, Salmo 4:1. Responda-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então há vários tipos de aflição, ou de aflições, que o salmista passou, que você passa, que eu passo. A minha aflição talvez não é igual à sua, talvez um pouco diferente, mas nós passamos. Por isso, invocar no dia da angústia é importantíssimo, invocar a Deus. Por isso que Davi, ele desce pela estrada da oração e da confiança. Sabe por quê? Porque Davi se encontrava cercado por injustiça, sofrimento e opressão e perseguição. E ele busca a presença do Senhor para sair dela. Porém, na sua angústia, ele clama esse Senhor, esse Deus maravilhoso. A sua confiança em Deus era tão grande que já lá no Salmos 3:5 ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Amém, meus irmãos? Amém? Deus, ele te faz sustentar-se, fortalecer-se na hora difícil. Não se entrega porque você está dizendo que Deus não é capaz de te ajudar. Confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Talvez você está no leito de uma cama, talvez você já está numa certa idade que está dizendo: eu já não estou dando conta de fazer mais, eu passo por tantas dores. Talvez você está debilitado de algo, mas sabe de uma coisa? Clama ao Senhor, saiba que a presença dele é verdadeira e notória na sua vida. Você pode clamá-lo, invocá-lo quando você se sentir sozinha. A presença de Deus é maior do que qualquer outra pessoa. Por isso, não há situações difíceis para Deus. O Deus do impossível, ele olha para você. Ele pode fazer muito mais que pedimos ou pensamos, mas a honra e a glória é somente para Ele. Por isso, meus queridos, Deus, ele ouve a nossa oração quando nós clamamos, quando nós invocamos. No Salmo
145:18, Salmo 145:18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Olha aí, perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Meus irmãos, Deus está perto. Deus pode estar pertinho, te abraçando, te ajudando a passar por esse vale da angústia. Invocá-lo também é necessário. Terceiro e último ponto: como eu e você podemos vencer nos dias das angústias da vida. Lembrando a libertação, que ela é uma promessa. A libertação das angústias é uma promessa. No mesmo versículo diz assim o final: eu te livrarei. Eu te livrarei. Olha o que o Senhor Deus diz: eu te livrarei no dia da angústia. Invoca-me e eu te livrarei. Invocar é a parte do homem, livrar é a parte de Deus. Por isso, não derrotamos as angústias quando recebemos a libertação, e sim quando nós acreditamos em Deus. Quando nós acreditamos que nós recebemos e nós queremos essa bênção. Então não seja muitas vezes um murmurador, nem tome uma postura de derrotista, que parece que não há jeito mais. Eu te livrarei, é Deus que está dizendo, não é o homem, não é seu médico, não é o pastor, não é o governo. Deus está dizendo: eu te livrarei no dia da angústia. Abraão, ele superou a angústia quando ele leva o seu filho Isaque para ser sacrificado. Deus estava fazendo dele um teste, e ele vendo que nada tinha, nenhum animal tinha para ser sacrificado. É claramente que Deus já havia falado: me dá o seu único filho, vai lá e sacrifica. Mas sabe quando essa angústia, que ele superou essa angústia? Quando ele creu que disse: Deus proverá. Deus proverá. Lembra de uma coisa: Deus proverá no dia da angústia a ferramenta necessária. E por isso que a sua fé precisa estar ligada nesse Deus. Jesus venceu a angústia no momento em que disse ao Pai: não seja feito eu o que eu quero, e sim o que tu queres. Seja feito o que tu queres, não o que eu quero. Meus irmãos, nós devemos lembrar, irmãos, que as cadeias da angústia já foram quebradas. Ou seja, creia nas promessas do Senhor e saia da prisão. É preciso crer e ser forte na angústia. Em Provérbios 24:10 diz, presta bem atenção, em Provérbios 24:10 diz: se tu mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Como nós muitas vezes somos fracos. Às vezes nós debilitamos, ficamos para baixo. Mas também o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque aí eu venho depender desse Deus, eu venho buscar a presença de Deus. Eu venho entender que isso é promessa, que Ele vai estar nos libertando. E eu te livrarei. Deus, Ele livrou Davi várias vezes da angústia da morte, dos vales da morte, da sombra da morte. E vários outros, em vários momentos. As promessas é o livramento que vem de Deus. Em quem nós estamos confiando e depositamos a nossa fé nas horas da angústia? No homem
em coisas, em nós mesmos, ou naquele que nos fortalece, que nos ajuda a passar por esses vales difíceis, nos momentos difíceis que nós estamos vivendo, dentro do nosso lar, da nossa família, fora dela. Ah, meu amado, clama ao Senhor, busque a presença dEle, saiba que isso é uma realidade, mas também Deus pode te ajudar, te libertar. É preciso perseverar, pois para concluir essa mensagem, para terminar, eu quero dizer que você e eu precisamos perseverar nessas horas, pois essas provas nos levará mais perto de Deus. Às vezes as provas nos faz levar mais perto de Deus. Lembra-se, a angústia é uma realidade, mas não o fim. A angústia é uma realidade, mas não o fim. E no final, nós vamos glorificar a Deus. Deus é glorificado quando confiamos nele, depositamos nele a nossa fé. Que Deus te abençoe, te fortaleça nos momentos difíceis da sua vida. Deus sabe muito bem o que você está passando. Ele sabe muito bem o que você está sentindo, a angústia. Peça misericórdia, clame a Deus. Ele nos ouve. Quer vencer as angústias no tempo, nessa vida? Nessas três pontos que nós passamos para você. Lembra-se, a angústia é uma realidade. Invocar a Deus é uma necessidade, mas também a libertação, ela é uma promessa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e te ajude nos momentos difíceis da sua vida a passar pela angústia, mas saber que Deus, Ele está com você. Vamos orar. Eu quero colocar a sua vida agora diante de Deus. Como é que está o seu coração? Talvez você vive angustiado ou angustiado, sem uma perspectiva de vida, sem esperança, porque falta algo dentro de você, aquele vazio. Eu quero dizer que isso pode ser preenchido por Jesus na sua vida. Assim como Ele preencheu um pecador na minha vida, no meu coração, Jesus me preencheu com a alegria verdadeira, com a esperança verdadeira. Vivia angustiado por causa do pecado que tenazmente me assediava, mas eu invoquei o nome de Jesus e Ele me libertou, e Ele quer fazer isso também com você. A verdadeira ou a angústia maior é o pecado que muitas vezes nós precisamos pedir para que Jesus entre e arranque isso do nosso coração. Vamos fazer essa oração, vamos convidar Jesus para estar conosco, para nos ajudar, para nos abençoar. E se você não tem Jesus, Ele pode te salvar, Ele pode te ajudar, te abençoar, te dar a vida eterna, se você confiar e saber que Ele é o único que pode salvar a sua alma do pecado. Arrependa-se e entrega a Ele o seu coração nesse momento. Eu posso orar por você? Vamos orar juntos? Eu oro nesse momento. Se o seu coração dizer assim: Senhor, nesse momento eu abro o meu coração, porque eu tenho passado por angústias e eu não tenho conseguido. Jesus, me ajuda a vencer. Eu não tenho conseguido sozinho, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso do Teu carinho. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor, a vencer essa aflição, essa angústia, essa tristeza que eu tenho passado na minha vida, dentro da minha família, dentro ali do meu trabalho, Senhor. Dentro de mim eu tenho sentido vazio. Parece que estou sozinho. Por favor, Jesus, entra em mim, entra no meu coração, perdoe os meus pecados. Eu clamo a Ti, Jesus. Ó Deus poderoso, ajuda-nos a vencer esses momentos difíceis que nós estamos passando neste mundo, em nosso Brasil.
Nos ajude a vencer, nós somos fracos, pecadores, nós precisamos da Tua misericórdia. Oh Deus, Santo Senhor Jeová, poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, me ajuda a vencer, ajuda o meu irmão a vencer, ajude aquele que está assistindo nesse momento, que precisa do Senhor, que confiamos no Senhor, que entregamos agora, aquele que não tem Jesus, que deseja Jesus entrar no seu coração, a libertação da angústia do pecado, que o Senhor agora entre nos corações, convide Jesus, reconheça Ele como seu Salvador e Senhor da sua vida. Ele te ama e deseja você. Deus não faz acepção de pessoas, assim como foi o mendigo Bartimeu, cego Bartimeu. Jesus parou para dar atenção e o curou das suas cadeias, do pecado, livrou das suas angústias. Por isso eu oro no nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um agora. Amém? Amém? Amém. E amém. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que você vença pelo nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Amém.